como minha mulher não me tocou de casa. Vai levando. Derrubei a coisa. Olha lá, o Jamil está entrando. Todo mundo comportado aí que o pastor Morgan está chegando na reunião. Cheguei, Aqui. Oi, Marquinho. Oi. Oi, Marquinho. Beleza, Marquinho? Maravilha. Todo mundo tranquilo aí, né? Todo mundo tranquilo. Já então me deixou mudo o microfone dele por enquanto. Tem que Pelo liberar jeito, a aqui. barbearia tá fechando de Jundiaí mesmo, hein? A barbearia tá fechada em Jundiaí. Ele ganhou de mim, que bom. Eu já estava escondendo minha paranáutica, não vou precisar. Pois é, a minha barbearia e a barbearia de Arão também fechou, você percebeu? Eu acho que é a crise para dezembro, Papai Noel, Não, aí tá faltando, não. hein? É para descer o azeite. Não tem barba, como é que vai ser? Então eu acho que eu vou ter que deixar a minha um pouquinho mais. Então. É jovem. Porque ela tá... Hã? Como é que pode descer a barba na barba de Arão se não tem barba? Né, Luiz? Tem isso mesmo. É muita rala. Boa. A minha tá naquela dúvida, não sabe se fica branca, se fica preta, se fica cinza, o que ela fica. Minha é pouca e branca. Eu falei, não. Tem espaço aqui, ó. Oi, tia Carminha, tudo bem? Menininho, Jamil, tá tudo bem? Graças a Deus, meu irmão. Tá muito bem. Que bom. Graças a Deus. Ela tá agora com um grupo de mulheres lá do Acre. Olha. Que bem. Legal. Legal. Ontem à noite eu tive com um grupo do Peru. Hoje ela está com o pessoal do Acre. Ai, que gostoso. Semana passada foi aquela reunião com pastores dos 5 continentes. Então Deus tem me feito viajar mais do que o normal. Sem sair de casa. Outro dia eu fui até na Coreia do Norte. Quando você foi? Acho que foi semana passada. Eu fui pelo documentário. Melhor. Não tinha jeito, viajei pelas muralhas da China. Não tem jeito, né? Chique. Aí sim, hein? Mas o Vocês têm reverendo, recebido o material que eu tenho colocado? Oi, Wagner. eu queria que você falasse um pouco de Irani, esse processo aí que ela passou. Como é que ela tá? Tá. No dia 11 de maio, ela apresentou um estado febril. Foi 37,5. E aí o Alexandre mandou a gente logo ir atrás de tratar o Covid-19. E nós tratamos. Nos dias seguintes, a pressão de Irani assim, desceu violentamente. Teve noite que eu medi, ela estava 9,4, assim, muito baixa, né? E aí, muito fraca, muito debilitada, muito mesmo. E aí, a partir do dia, vamos dizer, do dia 28 de junho, 25 de junho, a gente de maio, né? A gente começou a ver um processo de cura, né? E hoje ela está bem, não tem nenhum sintoma, nada. Tá. Já fizemos assim todos os testes e graças a Deus está muito bem.
Tá certo. Você Ela não, já você não teve assumiu nada. a casa de novo. Não. É, Eu não sei se foi Deus que me poupou para eu cuidar dela, se foi assim uma ação direta de Deus, é, ou alguns médicos dizem que é porque eu tive malária é, no Amazonas e na África. Então, É. o tratamento de malária é, me ajudou a produzir anticorpos para essa hora, né? tá. É uma teoria, né? Eu andei pensando nisso, né? Que coincidiu de você não passar e ela ter, né? Fiquei pensando, será que não tem a ver essa questão de malária, né? Porque afinal de contas, a tal do remédio lá é politizado e tal, mas ele faz algum efeito, né? E talvez o vírus tenha a mesma raiz ou coisa desse tipo, né? Por isso, os seus anticorpos aí seguraram, né? Graças a Deus. Não é muito científica essa ideia, mas sei lá, né? O que é científico hoje, Wagner? Tá O certo. pessoal está todo confuso, viu? É. O pessoal está muito confuso. A gente não sabe o que a gente não sabe o que é certo, o que é errado, ele não sabe. É. Estão falando até que máscara piora, né? Para quem não está infectado. Eu não creio não, viu, Marcos? Eu não creio não, viu, Marcos? Não creio. Não creio mesmo, porque é um vírus da área respiratória. Então, Tem mais lógica se proteger. não tem infecção por outra coisa, senão pela respiração. E ele ataca diretamente o pulmão, né? Então, é uma gripe, né? É. Mas não é uma gripezinha. É uma gripezinha, né? Exato. Não. Só quem tem sabe o que é, né? É. Quando você vê dentro da sua casa, eu vi a Irani naquele estado, e a Irani começou a entregar a vida dela para o Senhor, achando que ia embora. Falei, Deus, vamos negociar essa coisa aí, vamos negociar. Entendi. Mas Eu imagino. 9 por 4, Wagner. É. Agora, ela é baixinha, né? Então a pressão baixa dela. Deve ser. Pode ser que seja suficiente, né? Mas a pressão dela normalmente é alta. E, É alta? por um motivo ou por outro, a pressão dela baixou. Está normal hoje. Tá certo. Então talvez o hidroxicloroquina tenha regularizado a pressão dela. Ela tomava remédio para pressão toda manhã, não toma mais. Tá. Essa coisa aí não vai dar outra coisa. Ele faz, né? Mas que bom que Irani tá bem. Que bom. Tá bem. Graças a Ela Deus. assumiu a casa de novo, né? Oh, Aí sim, né? Todo o poder e autoridade eu devolvi para ela. Ó, a primeira coisa que eu aprendi nesses dias foi fazer mingau de aveia. Eu liguei para minhas filhas e falei, escuta, me ensina a fazer mingau de aveia. Elas por telefone ensinaram. Depois quantidade de água na máquina de lavar, porque eu não sabia. Eu lavava roupa na Amazônia na beira do rio, né? e faz tempo, hein? Desde aquela época você não lavou mais. Não, nunca mais eu lavei. Nunca Né? mais. E aprender a colocar máquina, quantidade de sabão. Colocar lisoforme para desinfetar as coisas, né? Assim a roupa dela separada da minha, prato separado do meu. Amaciante. É complicado, E realmente. tudo isso aí você foi perguntando para os filhos. A maior parte das coisas eu sei fazer, né? Ai, que Mas bom. coisas que eu nunca tinha feito, né?
Tá no Você grupo. limpar a casa, passar álcool 70, álcool gel, não álcool gel, na casa inteira, no chão. Sim. Você, Eu já teria um pouco mais de vergonha e procuraria tudo no Google quietinho, para ninguém saber que eu não sei fazer as coisas. Eu não, rapaz. Eu tenho a desculpa que eu tô velho, né? Então eu posso fazer qualquer coisa e pedir qualquer coisa. Verdade, tem isso também. tá bom. Eu tô Passou dos naquela, 60 tem esse desconto já. eu tô naquela idade, Marcos, que eu tenho liberdade de perguntar a idade de mulher, que não tem problema nenhum. Entendeu? Hoje eu pergunto a idade de moça assim, quantos anos você tem, fulana? Ela responde tranquilamente. Porque o velho é permitido, né? Assim, tadinho, deixa eu ver, tá caduco. Pode falar a idade pra ele. Terceira idade. Mas viu, Jair? Eu cheguei aqui, o Marcos me contou um negócio que eu fiquei preocupado. Ele está dizendo que se ele fica muito tempo sem passar álcool na mão, a mão dele começa a tremer. A coisa já chegou nesse nível, ó. É. Tem gente que joga álcool na máscara. Aí já é outro problema, né? Desculpa. Eu sou a favor da máscara porque a gente pode andar pela rua e os credores não nos reconhecem mais. O pessoal já tá lá, querendo entrar no meio. Oi, gente. Cadê a Laurinha? Cadê a Laurinha? Gente, Cadê a Laurinha? Oi. Oi. tudo bem, gente? Olha ela aí, ó. Boa noite. Vai, tá muito linda essa menina. Boa noite, O que você Zé. fez no cabelo? Maravilhoso. Tudo bem, Alfeu? Bem, galera. Vai. Tudo muito bem. Nossa, o dia tá aqui? Ué? Deixa eu ver aqui no celular. Olha o Guilherme conectando lá. Foi ele para eu ver ele faz. Ele liberou lá. Ó, Cadê o Guilherme? Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gui? tem algum. Até na internet tem Osmar. Ai, ai, ai. É. Não tem nada. Tá sem vídeo? Oi, Wagner. Não, é que o meu filho lá de Santa Catarina entrou no sistema aí. Eu queria ver ele, né? Boa noite. Ah, mas você faz. Hã? Você tem feito? Ele tem que ligar a câmera lá. Ô, Tereza. Oi, Marco, tudo bem? Opa. Sim, a paz, Janê. Amém. Quem que tá produzindo esse rolo? Quem está com o microfone aí? Alguém que tá com. Porque às vezes a pessoa está com dois aparelhos. É, perto um do outro. É um perto do outro, dá, né? Acho que é o Alfeu. Controlar o volume. Acho que já não. 85. Teve. Tá com quanto aí? Dá pra ver? Regular ao mesmo tempo. Temos 26 pessoas. 26 pessoas? É, deu 26 conexões. Já tá o número. Tem mais de 26 pessoas. Vai entrando, né? Sonzinho e Marcos, tem que manter a distância de 2 metros cada um. Nós estamos. Sem máscara. Opa, Nós estamos desafiando. Cadê Inês? Inês e Arlete?
Oi. Oi, Igor. Que abriu então. Arlete tá ali. Oi, Valmir. Oi, Alex. Oi, Arlete. A Inês saiu aqui sem querer, ela já volta. A Wellington aí. Vamos lá. Então tá bom. Aí começa desligou, né? Mais perto? Boa noite, Alex. Oi, boa noite. Bem, você? Graças a Amém. Deus, tá tudo bem. Amém. Acho que podemos começar, né? Sim, senhor. Já temos aí um público. Opa, mais uma microfonia aí. Vamos ver se a gente vê ela agora. Tá forte. Apareceu a mulher. Nossa, tá mal. Aonde? Aí. Alguém! Aê! Bem, o Vinícius. Avi! Oi, tudo Tudo bem, meu caro? Oi, Vini. Oi, Tereza Cristina. Boa noite. Aproveitem para vê-los. Ei, Santa Catarina, hein? Mesmo. Olha lá. A prefeitura já liberou Indaiatuba para reunir? Todo mundo de Já liberou, Indaiatuba. não? Ainda não, né? Ainda não. Aqui agora é o prefeito que não quer abrir, eu acho. Ele abriu, o governador mandou fechar, agora acho que ele. Acho que vai segurar. Então, tem um protocolo muito cuidado. Pra abrir. Esse 3 diminui é. Ah, o Pedro tá de lado aí, ó. Vamos começar? Aí o Adilson. Nossa. O microfone do Marquinho tá dando eco. Vamos. Podemos começar, podemos orar, né? Amém? Amém? Amém. Amém. Se quiser ir falando, eu tô silenciando todo mundo. É? Se quiser ir falando, Aí vai entrando. eu tô silenciando. Podemos orar? Podemos? Amém. Vamos numa oração? Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te bendizemos nesta noite. Amém. Nós nos alegramos muito, Senhor, aqui com a presença do Jamê, com esse tempo. Sim, Deus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, nesse tempo em Cristo Jesus. Amém. Nós temos tido espaço, Senhor, para estarmos em intimidade com o Senhor nesse tempo. Amém. Temos aproveitado esse tempo para isso, para estarmos, Senhor, na Tua presença. Amém. E nós agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor nos tem livrado do mal. Amém. E nós queremos agradecer porque o Senhor guardou a vida da Irani, o Senhor curou, o Senhor sarou. Amém. E o Senhor mostrou-se presente
benigno na vida, Senhor, da Irani e do Jamê, Senhor. Nós queremos Amém. rogar, Pai, que o Senhor esteja agora, Senhor, junto com Jamê, trazendo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, Senhor. Nós Amém, somos Senhor. gratos por esse tempo, Senhor. Amém. Em nome de Amém, Jesus, Amém. dá-nos o ouvido, Senhor, Amém, para Senhor. ouvir a Tua voz. Amém. Nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Podemos? Todo Amém. seu. Amém. Amados, é muita alegria. Estou com vocês. A princípio a gente ia ter um tempinho só com os obreiros, mas eu fui privilegiado que aumentou o grupo e congregação, né? É muito bom ver vocês, rever. Agradecendo a Deus porque a gente não pode estar junto, mas pelo menos isso já enche o nosso coração de alegria, né? Amém. É verdade que a gente gostaria de estar em outro momento. Esses dias atrás, um moço que da congregação passou um WhatsApp para mim, perguntando se eu estava precisando de alguma coisa. Eu falei, estou precisando participar de uma reunião muito boa, abraçar todo mundo, ir no shopping, eu não gosto de shopping, tá? Mas até no shopping eu queria ir nesse tempo, tomar um sorvete na rua. Ele falou, mas isso eu não posso fazer, né? Então tá bom. A gente tem saudade daquele tempo de estar junto, de nos abraçar, mas eu creio que Deus está em tudo isso. O Senhor, Ele é soberano, Ele conhece o que está acontecendo e Ele controla tudo, né? É o Senhor quem controla, não é o homem, não é Dória, não é o Bolsonaro, é o Senhor quem controla. Ele é quem estabelece os tempos, as estações. Então nós estamos nesse tempo de Deus, né? Hoje uma pessoa me perguntou por que tem tanta gente orando, tanta gente amarrando, expulsando, e a coisa está aí, né? Eu entendo, amados, que esse é um tempo que Deus está mexendo com a igreja, mexendo conosco. Deus está trocando os nossos valores. Coisas que para nós eram muito sérias, muito importantes, como a reunião no Salão Grande, né? E a maior parte das congregações tinha a reunião geral de domingo à noite, domingo de manhã, como seu ponto mais forte. O Senhor está fazendo a gente rever isso, fazer criar um novo pensamento, uma nova atitude, um novo hábito, né? De que as coisas da igreja partam da vida da família. Eu creio que nós vamos sair desse tempo, se nós aproveitarmos isso, nós vamos sair muito mais fortalecidos, vamos sair muito mais íntimos de Deus, como orou Marcos, né? E eu creio que nós temos que passar por isso, né? Não passar por essa quarentena sem ter aproveitado o que Deus quer nos ensinar. Essa época, ela não é única, né? A humanidade já passou por épocas parecidas com essa. Epidemias, já passou, nós já passamos, como homens, como humanidade, já passamos por isso. A peste negra, a peste bubônica, né? A gripe aviária, tantas outras, ebola, e morreu muito mais gente. Calcula-se que a peste negra tenha matado perto de 200 milhões de pessoas. É verdade que ela foi mais confinada, ela partiu da Europa, né? Mas atingiu também os índios americanos, porque os exploradores iam para todos os lugares e levavam consigo a peste, né? Essa peste também está prevista pelo Senhor nas profecias que diz que as pestes aconteceriam. Então a gente não pode achar que é algo novo ou algo que a gente não estava esperando. Aí está, né? Agora eu quero lembrar também a vocês que foi no ambiente de peste ou de praga que a igreja pela primeira vez, que o povo de Deus pela primeira vez celebrou a Páscoa. Foi de um ambiente de praga que o povo saiu para a nova terra, para a nova Canaã, ou para Canaã terrena, né? E eu creio que Deus quer que a gente saia
desse tempo de pandemia experimentando mais do Senhor e entrando num outro nível. Se nós não aproveitarmos esse tempo para estudar mais a palavra, para orar mais, para conhecer mais a Deus, amados, nós perdemos, deixamos de aproveitar esta hora tão séria. Então não é hora da gente ficar perplexo, não é hora da gente se abater, não é hora da gente ficar assim fazendo muita pergunta, não é? Eu já vi mensagens que falavam que esse coronavírus veio do diabo, outros não é Deus que está agindo. Amados, não importa, a origem não importa. O que importa é a gente aprender, tirar lições desse momento. Se a gente não tirar lições, é bem provável que a gente tenha que repetir, porque a gente não dá para passar de ano devendo matéria. Deus não deixa. Não existe esse negócio de matéria pendente para o ano que vem. Não, a gente repete a prova, a gente repete a lição, até que a gente aprenda o que Deus quer ensinar. Então Deus não está castigando a gente, não é castigo de Deus, correto? No mínimo, Deus está permitindo. E se você está permitindo, então isso vai cooperar para o nosso bem. Porque nós sabemos que todas as coisas, inclusive o coronavírus, contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu fico pensando, e uma coisa que Deus tem falado muito comigo, e eu quero, nessa palavra desta noite, repetir coisas que eu já falei com vocês, já preguei sobre isso, mas é uma coisa que Deus está me trazendo de novo na mente, e eu quero passar para vocês. Há pelo menos duas maneiras de encarar esse tempo que a gente está vivendo. E essa lição eu tiro da experiência dos 12 espias que entraram em Canaã para ver a terra. O interessante é que eles saíram de lá com o mesmo discurso, porque viram as mesmas coisas, só que saíram com duas atitudes diferentes. O que eles relataram era verdade, não havia mentira, nem nos 10, nem nos 2. Só que um disse assim: olha, a terra é boa, frutifica bastante, e a terra é nossa e Deus está conosco. Isso é um fato, a terra é boa. Vocês se lembram que eles tinham um cacho de uvas enorme que 2 pessoas tinham que carregar. Agora o outro viu a mesma coisa, só que a interpretação dele é: nós somos como gafanhotos diante dos gigantes que nós vimos lá. E o interessante é que o ânimo deles foi segundo a visão que eles tiveram. Quem fixou os olhos no gigante teve um tipo de ânimo. Quem fixou os olhos na terra teve outro tipo de ânimo. Porque nós temos que lembrar que quando Deus mandou os espias entrar na terra, mandou os espias entrar para espiar a terra e não espiar gigantes. Então quem olhou para o gigante olhou para o lado errado. Então como é que a gente encara esse tempo que nós estamos passando? Ou nós podemos encarar como um azar pelo qual nós estamos passando, uma má sorte que nós estamos passando, ou que nós estamos embaixo das mãos de Satanás, ou Deus está conosco e Deus faz caminho no ermo, rio no deserto. Deus faz isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então é um tempo que a gente tem agora que olhar para o alto, olhar para cima, não olhar para o chão, não olhar para os acontecimentos, lembrando que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. E não dá nem para comparar a leve e momentânea tribulação com o eterno peso de glória que Deus está reservando para cada um de nós. Mas eu queria conversar com vocês sobre qual a expectativa, ou melhor, qual é a nossa atitude hoje em relação à volta de Jesus. A gente sabe pelas profecias e pelas coisas que estão acontecendo que Jesus está aí às portas. Ninguém de nós tem dúvida disso, nenhum de nós. Daquela relação de Mateus 24, falados pelo Senhor como resposta à pergunta dos discípulos, só tem uma coisa ali que não aconteceu ainda, só uma. O restante tudo aconteceu: guerras, rumores de guerras, terremotos, tremores, falsa profecia, falsos cristos, falsos profetas. Tudo isso já aconteceu. É pai contra filho, filho contra pai. Nós estamos vendo acontecer a iniquidade prosperando, a iniquidade se multiplicando. Estamos vendo tudo isso.
Mas Mateus 24 tem uma só coisa que não aconteceu, que será pregado esse evangelho do reino para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ora, se só falta só esse sinal automático, então nós estamos muito próximos da vinda do Senhor Jesus. Agora, a pergunta que eu tenho que me fazer é: como é que Jesus vai me encontrar? Como é que o Senhor vai me encontrar? Eu não vou pregar aqui sobre as 10 virgens, eu não vou pregar sobre o pai de família que não sabe que hora vem o ladrão e ele se prepara. Eu não vou falar sobre isso. Eu quero ler 4 textos com vocês. Se você tem Bíblia aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia, tá? Nós vamos ler 4 textos. O primeiro texto está em Lucas 18. Lucas 18, o tema ali, a partir do versículo 1, é uma palavra de Jesus a respeito de oração. E o cabeçalho diz da responsabilidade que nós temos de orar sem desmaiar, sem desanimar. É isso que o Senhor fala para nós. No versículo 8, ele faz uma pergunta: digo-vos que depressa lhes fará justiça. E aí é essa frase que eu queria destacar. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então eu quero destacar isso. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Claro que quem tem que responder são aqueles que hoje têm fé. A gente tem que responder isso. Dizer: Deus, não, quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar, vai encontrar fé, pelo menos na minha vida. Na vida dos outros eu não garanto, mas na minha vida eu vou me esforçar em Deus, com a graça de Deus, para manter a fé viva no meu coração. O próximo texto que a gente vai ler está no capítulo 12 de Lucas também. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Olha só, fiel e prudente. Fiel fala que a pessoa está cheia de fé. E prudente é uma pessoa que analisa e calcula as consequências dos seus atos. Isso é uma pessoa prudente. Então ele pergunta: quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? E aí a última frase diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim significa o quê? Dando alimento aos seus conservos, dando alimento aos seus irmãos. Então a primeira pergunta que o Senhor fez porventura encontrará fé na terra? A segunda pergunta que ele faz é uma afirmação, né? A última frase é que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor encontrar alimentando ou dando sustento aos seus conservos no tempo certo. O terceiro versículo, terceira porção que eu quero ler com vocês, está em 1 Coríntios 9, 16. Primeiro livro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 16. Paulo diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, recapitulando, primeiro versículo fala de fé, segundo versículo fala de cuidar do mútuo, e terceiro versículo fala de evangelizar, pregar o Evangelho. O quarto texto está em Judas 24. Você se lembra que Judas tem um capítulo só. Então é o versículo 24 do único capítulo de Judas. Judas está lá no final das Escrituras, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então aqui está falando que Deus é poderoso para nos guardar, para nos apresentar a Ele com exultação. Então esses 4 versículos, eles me falam que é onde nós precisamos nos preparar para nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que eu chamaria um tempo sugador de fé.
É um tempo que a nossa fé é provada, assim, todo dia e o dia todo. Nós estamos vivendo um século das coisas concretas. Então nós só cremos no que vemos. A gente olha para o saldo bancário e não tem dinheiro ali, então o ânimo da gente diminui, porque a gente começa a andar em cima do que vemos, correto? Vê o carro quebrando cada vez mais, vê a roupa puindo cada vez mais, vê o sapato gastando cada vez mais, e isso vai minando a nossa fé, vai minando o coração. Participa ou usa a internet, e a internet bombardeia a nossa fé. Dias atrás, Wagner Marques estava conversando com os pastores e falando da internet que entrou lá na aldeia dos Bacaeris, e a internet está fazendo um estrago feio lá. Aí o Zé Pereira falou, não é internet, é infernet. E está entrando lá, está destruindo o ânimo das pessoas, levando pessoas a adultério, está um desastre lá, a internet entrando. Então a internet mal usada, ela nos destrói a fé, ela tira a fé da gente. E nós vivemos numa época que se chama a época da pós-verdade, um pós-cristianismo, um intelectualismo doido, porque as mesmas pessoas que são intelectuais, elas creem em esoterismo, creem em macumba, as mesmas intelectuais. Então nós estamos vivendo num tempo assim esquisito. Gente que crê em qualquer coisa, mas não tem fé. Isso tem invadido a igreja. A igreja hoje, ela quer ver para crer. Quando a palavra de Deus nos ensina que é porque cremos é que vemos. Correto? Isso é antigo, é um problema antigo, mas hoje parece que está cada vez mais perto da gente. Então, cabe aqui a pergunta: quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Mas se tem uma coisa que nós precisamos guardar, é a nossa fé. Precisamos cuidar da nossa fé, porque é a fé que nos sustenta, é a fé que gera em nós esperança. Eu digo que a esperança é a primeira filha da fé. Quando você tem fé, isso gera esperança no seu coração. A fé é a certeza de coisas que se não veem e a convicção de fatos que se esperam. Então, quando você deixa seu coração ser cheio de fé, então isso gera esperança no seu coração. E a esperança não confunde. E a palavra diz, amados, que a nossa esperança, ela está colocada num lugar santo. E ela é a âncora da nossa alma. Então, para não perder a esperança, nós não podemos perder a fé. E o que alimenta a nossa fé? É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Enquanto ler a Bíblia, enquanto você lê a palavra de Deus, a palavra é renovada e realçada ao seu coração, e isso aí vai gerando fé no seu coração. Fé não é um sentimento. Fé é alguma coisa que Deus jogou no nosso coração. Porque nós temos fé com a fé de Jesus Cristo. A fé de Jesus. A palavra diz, amados, que nós precisamos diligentemente guardar a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então a fé que nós temos não foi gerada em nós, no sentido de ter uma geração espontânea. A gente dormiu sem fé e acordou com fé. Aconteceu alguma coisa que a fé surgiu dentro de nós. Não, mas a fé, ela é produto de uma palavra de Deus. Há uma pergunta muito interessante na Escritura que diz assim: pode o leão rugir sem que ache presa? Pode o profeta falar sem que Deus tenha falado? Ou seja, ele está falando da lei de causa e efeito. Causa e efeito. A fé, ela é um efeito de uma palavra que Deus falou. A palavra falada por Deus é a causa, o resultado é a fé. Hebreus, ele nos ensina isso. Deus dá a visão, essa visão gera fé no coração daquelas pessoas que estão naquela tremenda relação. E eu quero dizer que você está incluído naquela lista ali, é porque estava a lista já estava grande, então Deus não colocou seu nome, mas seu nome está ali também, tá? Os heróis da fé, pessoas que venceram pela fé. Então Deus deu uma visão, a fé foi gerada no coração das pessoas,
e logo depois a obediência foi gerada. Então, Hebreus 11 fala de fé, visão, fé e obediência. Então, quando Deus gera fé no nosso coração, Ele também gera obediência. Correto? Então, não permita afastamento da palavra de Deus. Medita na palavra. Guarda a palavra no seu coração. Primeiro, para você não pecar contra o Senhor. Segundo, para que esta fé fique firme na sua vida e no seu coração, para você poder viver nesse mundo. É impossível viver nesse mundo sem fé em Deus. É impossível. Porque esse mundo trabalha com aquilo que se vê. Mas nós não somos o povo que se baseia no que se vê. A gente é aquele povo que se baseia naquilo que Deus mostra, naquilo que Deus vê. Ainda que o homem diz que o que é concreto é aquele que se pode ver, tocar, pegar, sentir, mas a palavra diz que as coisas que nós podemos ver são abstratas. O que é concreto é aquilo que o Espírito vê, aquilo que Deus mostra. Isso é concreto. Então, por favor, meu irmão, mantenha o seu coração preso na palavra de Deus. Não deixe que o inimigo lance dados inflamados no seu coração, na sua mente, para tirar de você a fé. Nós precisamos guardar-nos com o escudo da fé para proteger o nosso coração nesse tempo tão doido, nesse tempo de tanta coisa. Eu estava comentando com os irmãos uma situação sobre a qual eu li. Tem uma pesquisadora, uma jornalista, chamada Laurie Barrett. Esta mulher, ela recebeu um prêmio de jornalismo e chama-se Prêmio Pulitzer, que é o prêmio mais elevado que o jornalista pode receber. Seria como se fosse um Oscar no cinema, o jornalismo é o Prêmio Pulitzer. E essa mulher, ela ganhou esse prêmio porque ela fez uma reportagem, uma investigação a respeito do vírus do ebola e das gripes aviárias, das gripes asiáticas. E ela fez assim, com tanta maestria, que ela recebeu esse prêmio Pulitzer. E ela falou uma coisa assim, que talvez eu assuste vocês agora, mas ela falou que essa pandemia ela não vai acabar nos próximos meses. Ela vai demorar mais uns 36 meses. Ela vai demorar mais uns 3 anos. Por outro lado, eu lia um documentário, um artigo produzido por um instituto de pesquisa de ciência de Singapura, e eles disseram que essa pandemia ela vai no máximo até setembro, com algumas contaminações de outubro, novembro. Aí eu pergunto a você tem fé em quê? Na jornalista ou nesse instituto de pesquisa? Então não dá, amados, não dá para a gente se basear em jornal, não dá para a gente se basear em informação de esquina, não dá principalmente para se basear no WhatsApp. Correto? Antigamente a gente falava assim, o papel aceita qualquer coisa. Hoje a gente diz que o WhatsApp aceita qualquer coisa. E o pior é que ele não só aceita, como influencia. Então você vê pessoas lendo o WhatsApp e entrando em pânico. Queridos, a única forma da gente não entrar em pânico é guardar o nosso coração na palavra de Deus. Porque é lâmpada e luz para os nossos pés e para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Então, por favor, não se afaste 1 centímetro sequer da palavra de Deus. Ela é que vai te sustentar. Ela é a coluna de nuvem durante o dia para nos guiar, e ela é a coluna de fogo nas noites escuras. É a palavra de Deus. Então, por favor, guarde. Eu me lembro sempre de uma experiência pela qual eu passei. Eu estava fazendo uma viagem no Rio Tapajós, lá no Amazonas, e a gente estava numa canoa grande, um barco grande, cheio de famílias com crianças, que a gente foi fazer uma reunião numa cidadezinha, numa praia do Rio Tapajós. E quando a gente foi encostar na praia, tinha muitas pedras ali. E o rapaz que estava guiando o barco, ele acendeu a sua lanterna e a lâmpadazinha da lanterna tinha queimado. Então, se aquele barco batesse numa pedra, o barco viraria e as crianças cairiam na água e as crianças morreriam, porque estava tudo escuro, não dava para salvar ninguém. E nessa hora a gente orou. E nesse momento a gente viu lá na praia, uma praia assim muito larga,
A gente viu lá na praia uma luzinha. E aí o timoneiro, o rapaz que estava guiando o barco, ele foi se guiando pelaquela luzinha na água, desviando das pedras até que chegou na praia. Quando chegou na praia, não havia ninguém. Então Deus mandou uma luzinha para guiar a gente. Amados, a luzinha que nós temos hoje não é uma luzinha, é um farol fantástico, que é a Escritura, que é a palavra de Deus, que está na sua mão hoje. Essa palavra que está na sua mão. Põe seu coração nisso. A segunda coisa, amados, que ele diz: bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Você se lembra de uma pergunta que Caim fez a Deus, respondendo a uma pergunta de Deus? Quando Caim matou Abel, ele procurou se esconder de Deus, mas Deus encontra com ele e pergunta: Caim, onde é que está Abel? Deus sabia onde estava Abel, Deus sabia, mas Deus fez essa pergunta a Abel, e Abel responde com uma pergunta. Quando a pessoa não quer responder, ela faz uma pergunta também, né? Quando a pessoa não sabe responder ou não quer responder, ela faz outra pergunta. Outra pergunta com o fim de confundir quem perguntou. Só que Abel estava perguntando para aquele que não se confunde, né? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? A pergunta que Deus fez pode ser onde está, pode ser como está, pode ser qual está diante do seu irmão, pode ser como é que está a vida do seu irmão. Nós estamos vivendo um século, de novo eu falo isso, o século do egocentrismo, o século onde cada um cuida de si, um século onde eu não quero me envolver com os problemas das pessoas. Eu pastoreava uma congregação no sul de São Paulo, e nós precisávamos de ajuda, de obreiros. E eu procurei um diácono e falei: irmão, nós estamos precisando de ajuda, tem muita gente para visitar, muita gente para cuidar. Ele falou assim: olha, Jamil, eu tenho meu sítiozinho, minhas galinhas lá, que eu preciso cuidar. Você ficar acendendo seus foguinhos aí, você tem que correr e cuidar dos seus foguinhos. Eu não vou deixar de cuidar das minhas galinhas para cuidar de gente. Claro, você pode ficar perplexo, você pode ficar admirado com essa resposta. Eu também fiquei. Naquela época eu era bem novo e bem mais carnal do que eu sou hoje. E a minha vontade foi dar um tapa naquele homem, né? Mas Deus é bondoso, Deus me segurou, Deus não permitiu que eu entrasse mais na carne, ou entrasse na carne assim, na frente de todo mundo. Mas a resposta daquele homem é uma resposta que as pessoas dão hoje, não dessa forma assim tão crua. Eu tenho minhas galinhas para cuidar. Mas quantos de nós não temos tempo para cuidar do nosso irmão? Quantos de nós não pegamos o telefone, porque hoje não dá para visitar, né? Não pegamos o telefone para dizer: irmão, como é que você está? Posso orar por você? Hoje de manhã eu telefonei para 2 pessoas que estavam assim extremamente necessitadas, e graças a Deus aquele telefonema chegou na hora. Claro que você já passou por situações em que você recebe a palavra e a palavra chega naquele momento. A palavra certa, no momento certo, a Bíblia compara com uma maçã de ouro em salga de prata, falando da preciosidade de uma palavra na hora certa. Coloque-se diante de Deus, seja encontrado pelo Senhor, se preocupando com os irmãos, seja encontrado pelo Senhor, tocando em alguém, seja encontrado pelo Senhor, dando um telefonema. Pode usar o WhatsApp também, mas o WhatsApp é frio, não dá para perceber sentimento no WhatsApp. Tem algumas regras de internet, que se você escrever com letras maiúsculas, você está gritando, né? Mas o sentimento não é passado com propriedade, através de WhatsApp, através de e-mail. Mas pega o telefone e acostume-se a visitar os irmãos por telefone. E quando terminar essa pandemia, você vai estar acostumado a dar uma palavra para um, dar uma palavra para outro, porque é assim que Deus quer nos encontrar. Deus quer tirar da gente esse nosso ambiente de looping, onde a gente fica correndo atrás da gente o tempo todo. Dias atrás eu estava orando, e Deus me deu uma lição fantástica, Eu estava orando e
Vocês sabem as lutas que eu tenho passado aqui na minha casa. Eu estava chorando diante de Deus. E o Espírito Santo falou comigo assim: você está chorando porque você está com pena de você. Você está olhando para o seu sofrimento e você está com muita pena de você. Levanta os seus olhos. Ele só não falou assim: toma vergonha, porque Deus é muito educado, Deus é muito gentil com a gente, né? Mas foi assim que eu me senti envergonhado, porque as minhas orações giravam ao meu redor. Eu estava com muita pena de mim, tadinho de mim, estou sofrendo tanto. Amados, os nossos irmãos ao redor da terra estão sofrendo a mesma coisa. Não fica pensando que o fogo devorador que age no nosso meio, ele vai nos consumir. Não fique pensando nisso, porque outros irmãos na face da terra estão passando pelas mesmas provações. Se você começar a cuidar das pessoas que estão ao seu redor, se você buscar se aproximar delas para dar uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, eu lhe garanto que não é que você vai esquecer do seu problema, não é isso não. É que você vai ver que o seu problema não é tão grande como você pensa que é. Existe um fenômeno natural que quando você olha uma montanha lá longe, você a vê muito pequena. Mas quando você chega perto dela, você fala: não, essa montanha não é pequena, ela é muito grande. Assim funciona até meu problema. Quanto mais próximo do seu coração estiver do problema que você está passando, maior esse problema aparece. Quando você se afasta desse problema, em termos de coração estou falando, e se aproxima do problema de outros, você compreende que aquele problema que está passando não é maior do que o problema das outras pessoas. Você começa a ficar com vergonha. E dias atrás eu pensava: mas tem gente que está reclamando, e eu sou um deles, né? Deus, eu tenho com unha encravada, Deus faz um milagre na minha unha encravada. Aí Deus começou a me falar de pessoas que não têm pé. Pessoas que gostariam muito de estar com dor na unha encravada. Eu tenho unha, mas eu tenho unha. Entendeu? Eu não estou aqui tentando desviar o seu pensamento do seu problema. Não, você tem problema realmente. Mas afaste-se um pouco dele. Afaste-se um pouco. E a maneira de afastar dos seus próprios problemas é cuidando de outros. Deixa Deus achar você alimentando os seus conservos. Quando você estiver em casa, quando você estiver orando, pergunta a Deus: Deus, como é que está o rebanho? Como é que estão os irmãos? Deixa Deus colocar no seu coração nomes de pessoas. Deixa Deus colocar no seu coração rostos de pessoas. Você vai perceber que quando você abrir seu coração desse jeito, vão vir rostos. E você vai olhar para aqueles rostos e você vai começar a orar. Aí Deus coloca outro rosto, Deus coloca outro rosto. E sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar um parceiro de Deus para abençoar pessoas. Então, primeira coisa que eu falei: guarde a sua fé. Segunda coisa: guarde o seu irmão. Guarde o seu irmão. Terceira coisa, amados, Paulo diz que pesa sobre si, você pesa sobre ele, essa obrigação. Qual é a obrigação? De pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz, amados, que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós não estamos falando de um conceito, nós não estamos falando de um enunciado, nós não estamos falando de uma filosofia, não estamos falando nem de uma doutrina, nós estamos falando de Jesus Cristo. Ele é a verdade. Jesus não é uma verdade, ele é a verdade. E a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quem é que vai levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade? Você e eu, ou eu e você. Somos nós, os mediadores da aliança entre Deus e os gentios. Nós somos sal da terra. Estava lendo por ali esse texto lá em Lucas, quando diz que o sal, quando perde o seu sabor, Lucas diz assim, que não serve nem para ser jogado no monturo. Nem para um monturo serve. Monturo é aquele lugar onde você joga lixo.
estava meditando nisso e eu pensei, naquele tempo o lixo não tinha plástico, não tinha ferro, não tinha inclusive madeira, o lixo era totalmente orgânico. E se jogasse sal cítrico naquele lixo, ele não serviria para adubar, ele não faria aquele processo de compostagem. Então esse sal não servia nem para isso. E em Mateus, ele fala que só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E isso é extremamente sério. Se eu não estou aqui nessa terra para ser sal, eu não sirvo nem para ser jogado no monturo. Eu estou ocupando inutilmente a terra. É muito sério, amados, é muito sério. Nós precisamos pensar nisso assim com muito carinho, porque é muito séria esta palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ser aquela pessoa que tem sobre si a obrigação de anunciar a verdade. Eu tenho que tomar isso para mim. Chamei, mas muita gente não faz. Você se lembra o que a gente fala para os filhos da gente, quando o filho da gente fala assim, mas ninguém faz? O que a gente fala? Você não é ninguém. Mas ninguém arruma a cama, tudo bem, mas arruma a sua. Mas ninguém lava o prato, lava o prato você. Deus fala a mesma coisa. Mas a igreja hoje ninguém prega o evangelho, não importa. Você prega o evangelho. Você anuncia o evangelho. Você seja salvo. O sal, ele tem duas propriedades principais. A primeira propriedade é a propriedade da preservação. Ela preserva a carne, ela preserva os alimentos e não deixa apodrecer. Se você acha que o mundo está podre, pensa nesse mundo sem a igreja. Esse mundo já estaria totalmente apodrecido. Se o mundo não apodreceu hoje, mais do que está podre, é porque a igreja está aqui, preservando. Outra coisa que o sal faz é mudar o sabor das coisas. É mudar o sabor. E a palavra não diz para mim que eu devo ser o sal e luz da terra. A palavra não diz, não afirma que você deve ser o sal, deve ser a luz. A Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que eu sou. Em nenhum lugar fala, jamais você deve ser sal. Não. Eu sou sal. Agora, ou eu sou sal dando sabor, ou eu sou sal insípido, que não sirvo nem para o monturo. Queridos, que Deus nos ache anunciando o Evangelho, levando para o reino de Deus a maior parte das pessoas que nós pudermos. Que nós sejamos aqueles que vamos atrás do rebanho, empurrando gente para o reino do Senhor. E sejamos esses. Sejamos aqueles que falam a verdade para as pessoas. Não verdade como um conceito, não verdade no antônimo de mentira, mas a verdade absoluta, que é o Senhor Jesus Cristo. Você fala assim, mas eu não sei pregar. Olha, eu gosto de lembrar de duas experiências da Escritura, de dois personagens que, ao meu ver, são os personagens mais díspares, mais diferentes que eu encontro no Novo Testamento. Um personagem é um homem da região de Gadara. Era um homem que andava nu, era violento, as pessoas amarravam ele com cadeias, com correntes, e ele arrebentava as cadeias. Um dia Jesus chega ali e a vida deixou-me muda. Aquele homem que andava nu, sujo, xingando, batendo em pessoas, quando o povo da cidade chega, esse homem está sentado, em perfeito juízo, ouvindo a Jesus Cristo, vestido, e o povo se espanta, e ao invés de abrigar Jesus, pede para Jesus ir embora. E aquele rapaz, ele faz o pedido mais lógico que alguém poderia fazer. Ele diz, Senhor, eu quero continuar com o Senhor para continuar do discipulado. Você se lembra o que Jesus fala para ele? Não, fica aqui e conta para os seus as maravilhas que Deus lhe fez. Aí a pergunta que eu lhe faço é, quanto tempo aquele rapaz tinha de convertido? Então ele não ia pregar grandes sermões, ele não ia dar grandes discursos. O que ele ia contar? Jesus Cristo fez isso na minha vida. Como aquele cego? Se Jesus é pecador, eu não sei muita coisa a respeito dele, não sei quando é que ele vai voltar, não sei como é que foi a vinda dele. Uma coisa eu sei, eu era cego
e agora vejo. Eu não sei se você conhece o Motes, não sei se você conhece o pensamento que diz: contra fatos não há argumento. Aquele homem, aquele ex-endemoniado, era um argumento vivo de que Jesus Cristo é Deus. O outro personagem é um personagem que até os 10 anos de idade ele conhecia toda a Torá. Até os 14 anos ele conhecia a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e conhecia também todos os profetas. E esse homem, na sua juventude, ele se assentou aos pés de Gamaliel. E quando esse homem fala de si mesmo, ele diz: sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu de fariseus, não tendo nenhuma coisa que possa ser repreendida, segundo a lei, irrepreensível. Esse homem se converte. Você conhece a história, ele cai por terra. A Escritura não diz se ele cai do cavalo ou do camelo, só diz que ele caiu por terra. E quando ele pergunta ao Senhor: o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor Deus diz: vai contar as maravilhas que Deus fez em sua vida e ainda vai fazer. Eu pergunto: qual a diferença entre Paulo e aquele gadareno? O que Deus mandou Paulo fazer foi a mesma coisa que Deus mandou o gadareno fazer. Talvez você não seja um gadareno, um ex-endemoniado, que já andou quebrando correntes, que já andou batendo nas pessoas. E talvez também você não seja um Paulo, um homem irrepreensível, segundo a lei, alguém que foi criado aos pés de um sábio como Gamaliel. Talvez a gente esteja aí no meio do caminho, mas Deus vai falar conosco, fazer a mesma coisa que Paulo e o gadareno iriam fazer a partir da sua conversão. Então não se preocupe em dar lindos discursos, não se preocupe em dar palavras muito profundas, se preocupe com uma coisa, em falar o que Deus fez na sua vida. Não perca tempo, leve as pessoas a experimentar a verdade, a vida e o caminho. Quarta coisa que eu quero te falar: diz que Deus ele vai nos guardar. Judas fala isso. Deus vai nos guardar irrepreensíveis, nos apresentar diante dele, nos guardando de tropeço. E diz assim: ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar com situação diante deles, imaculados diante da sua glória. A quarta coisa que eu quero falar com vocês a respeito de santidade. Amados, santidade é um negócio tão sério que sem ela nós não poderemos ver a Deus. Não brinquemos com isso. A santidade ela tem 2 aspectos. Um aspecto é quando a gente se separa do mundo e a gente chega perto de Deus. Esse é só um aspecto da santidade. Tem gente que a sua maior luta é vencer o pecado. Amados, essa não deve ser a nossa maior luta. A nossa maior luta deve ser encostar em Deus, nos aproximar de Deus, ser mais cheio de Deus, e que Deus seja mais cheio da gente. Quando acontece isso, automaticamente a gente está fugindo do pecado, automaticamente a gente está se afastando do mundo. Ou eu me afasto do mundo e me aproximo de Deus, ou me afasto de Deus e me aproximo do mundo. Não vamos ficar num lugar só. São 2 grandes ímãs que estão nos atraindo. Se você começar a se aproximar desse grande ímã, que é Deus, ele vai puxar você, ele vai arrastar você. Mas se você estiver mais próximo do mundo do que de Deus, o mundo vai puxar você, vai atrair você. O mundo tem uma capacidade fantástica de nos atrair. Claro que ele não vai atrair um crente em primeiro momento para um adultério, para fazer macumba, para traficar droga, para vender maconha na esquina. Ele não vai chegar para você hoje e lhe propor isso, mas ele vai lhe propor coisas pequenas, coisas pequenininhas. Você se lembra da história das pequenas raposinhas, tanto na vida de Sansão como em Cantares. As pequenas raposinhas, que fazem um estrago terrível. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, eu era jovem, e é uma lenda, tá? É uma lenda romana. Diz a história que um batalhão romano estava perfilado, estava ali em forma, e o soldado romano, tanto como o soldado inglês, você já deve ter visto aquele soldado inglês lá
na porta do Palácio de Buckingham, aquele do chapéu de urso, que a pessoa chega lá e mexe com ele, ele não pisca o olho. O soldado romano era assim. E a história conta que os soldados estavam perfilados, ali em posição de sentido. Daqui a pouco eles viram um soldado caindo. Foram ver, o rapaz estava morto. Quando tiraram a armadura dele, tinha uma raposinha embaixo da armadura comendo o coração dele. E ele caiu morto porque a raposinha comeu o coração. Claro que isso é uma lenda. Claro que isso é uma figura. Claro que isso não aconteceu de fato. Mas eu creio que é uma figura que pode nos ajudar a entender que raposinhas pequenas vão abrindo espaço para raposas maiores. As raposas maiores vão abrindo espaço para lobos. E daí por diante, amada, a nossa vida se esvai. A nossa vida se vai. Nós precisamos ser encontrados por Jesus Cristo em completa santidade. Meu irmão, seja santo. Seja santo. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. E Deus quer uma igreja santa. Deus quer um povo santo. Eu roubo a Deus que age no nosso coração um profundo e genuíno desejo de sermos santos. E se alguma coisa acontece que a gente percebe que a nossa santidade está em risco, que nós possamos correr para o Senhor e resistir ao pecado. Resistir ao pecado. A palavra diz que quando nós nos submetemos a Deus, nós podemos resistir ao diabo. Ele vai fugir de nós. Então o segredo para resistir ao pecado, resistir a Satanás, é nos submetendo a Deus, submetendo ao Senhor. O pecado, ele penetra a gente através da mente. Ele chega na mente, depois desce ao coração. Jó, ele fala: se por acaso os meus olhos se fixaram numa donzela, se por acaso o meu coração seguiu os meus olhos, se por acaso os meus pés seguiram o meu coração, se por acaso eu andei à espreita. Então esse texto você pode buscar lá em Jó, se eu não me engano, capítulo 32, que ele vai mostrar para você assim, que uma coisinha começa pequena, até leva ao adultério, leva à prostituição. Da mesma forma, Provérbios capítulo 7 fala disso. Pelas grades da minha janela eu vi um homem, um rapaz tolo, em alguma versão diz assim, falto de entendimento. Pergunta que eu lhe faço: como é que pelas grades da janela o escritor soube que aquele rapaz era um tolo? Havia escrito na testa do rapaz: eu sou um tolo? Ele tinha uma camiseta escrita assim: aqui vai um tolo? Não, amados. O texto diz assim, que ele passava pela porta da prostituta. E era tarde, era tardezinha, era noite escura. Aquele rapaz passa 4 vezes na porta da prostituta. Por isso que ele era um tolo. O sábio passaria uma vez, vendo que ali era uma situação de perigo, ele muda de rua, muda de calçada, muda de quarteirão. Uma vez um jovem chegou para mim e falou: Jamil, você podia orar comigo? Porque eu tenho um problema sério com minha vista. Eu vou na banca comprar jornal, vejo aquelas revistas pornográficas e eu fico com um problema muito sério no meu coração. Você pode orar comigo? Eu falei: posso sim. Vem cá. Eu falei: Deus, em nome de Jesus, faz com que esse rapaz nunca mais vá numa banca de jornal. Se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranca o olho. Se o teu braço direito te faz tropeçar, arranca o braço. Se a banca lhe faz pecar, toca fogo na banca. Como a banca não é sua, se afaste dela. Nós podemos tomar atitudes muito práticas e muito simples para a gente fugir do pecado. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu bom tino, Deus nos deu sensatez, Deus nos deu prudência para a gente se afastar do pecado. E quando o Senhor voltar, Ele possa nos encontrar santos e inculpáveis perante Ele. E Deus nos ajude. Então, somente recapitulando, primeira coisa, Ele vai achar fé na terra. O que é que você vai dizer? Sim, Ele vai achar. Porque eu sou uma pessoa de fé e vou manter minha fé. Deus vai encontrar a gente alimentando os nossos irmãos. Você pode dizer assim: sim, eu vou cuidar dos meus irmãos. Eu sou o guardador dos meus irmãos. Deixa eu só lhe contar mais uma coisinha aqui para eu terminar. A gente estava lá na África do Sul e numa noite estavam sendo apresentados 200 novos crentes que tinham sido batizados. E
o pastor levou eles a orar. Então eles oravam assim, virado para o povo, eles falavam assim, não oração, uma promessa que eles faziam para o povo que estava sentado, os crentes mais antigos. Assim, eu prometo orar por você, prometo cuidar de você, prometo não deixar você passar necessidade. Os crentes novos. O que eles aprenderam com isso? O que eles aprendiam com isso? Que eles estavam ali para cuidar de gente. Não importa a idade, não importa a sua idade espiritual. Você foi colocado na igreja para cuidar de pessoas. Terceira coisa, você precisa pregar o evangelho. Pesa sobre você a obrigação de anunciar a verdade, de levar Jesus para as pessoas. Por quê? Porque você e eu somos sal e luz dessa terra. Somos luzeiros neste mundo tenebroso. E a quarta coisa, nós somos santos e nós vamos guardar a santidade. Deus vai nos fazer santos e vai nos apresentar a Ele. Que Deus nos ajude a sermos vigilantes e prudentes todo o tempo da nossa vida. Meus amados, é com muita alegria e com muito temor que eu trago essa palavra para vocês. Vocês recebam isso assim de todo o coração, e essa palavra vai fazer morada no coração de vocês. Ela não vai voltar vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Se a gente abrir o coração, a palavra vem e opera aquilo para o que ela foi enviada. Que Deus te abençoe, que Deus lhe sustente todos os dias da sua vida. Quero agradecer aos pastores, agradecer a vocês pelo privilégio de me permitir falar para essa igreja linda. Muito obrigado. Muito bom. Amém. Dá para falar? Obrigado, Jamê. Amém. Acho que a gente pode orar, né? Muito bom. Amém. Muito bom. Nós gostaríamos de fato de dar um abraço, né? Mas vai chegar esse tempo, né? Mas somos muito gratos por essa palavra, esse momento, esse tempo, e muito bom. Vamos orar, o Wagner vai orar aqui, né? Amém. A gente agradece, né? Agradece muito essa disponibilidade aí de poder estar. E às vezes eu fico pensando assim, né? Eu estou vendo essas coisas acontecerem, e quando no tempo anterior era mais difícil, né? Parece que quanto tempo a gente passou sem conseguir estar próximo e coisas assim, e parece que essa situação vem assim também para estreitar coisas, né? É difícil de aprender com isso, né? Eu sinto, sim, a gente tem resistências, né? A nossa mente tem fortalezas estabelecidas, paradigmas esquisitos e tal, que precisam ser rompidos, né? E aqui o que precisa permanecer são as coisas que Deus está nos ensinando, né? Eu creio que a presença, estar presente é essencial, é importantíssimo, e não creio que Ele queira quebrar com isso, mas levar-nos a restabelecer o tal do nosso próprio altar, né? A nossa, o exercício como é que chama? Do sacerdócio pessoal, né? Então,
mas por outro lado tem possibilitado ouvir pessoas, né, estar diante dessa situação. Então nós queremos agradecer bastante, assim, né, que você teve a sensibilidade, né, de entender isso e disponibilizar o coração para nos ajudar nesse sentido. Então quero... É saudade, viu, Wagner? É. Tá bom. Amém. Vamos orar então. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos adorar o Teu nome hoje, exaltar o Teu santo nome, diante de toda e qualquer dificuldade que se apresenta, diante de situações, coisas que não compreendemos, coisas que entendemos, mas temos dificuldade de nos render às realidades que o Senhor tem propiciado para que a gente aprenda a viver de maneira diferente, na verdade, na maneira que o Senhor propôs para que nós vivêssemos. Muito obrigado a Deus pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações hoje, que ela realmente alcance o profundo dos nossos corações, se estabeleça ali e firme raízes profundas em nossas vidas. Cada filho teu que tem aqui ouvido isso, tem participado desse momento, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, vai lá buscar o coração de cada um e arraigar esta palavra, Senhor, em cada um de nós, estabelecer coisas profundas, Senhor, e nos alimentar para andar dentro daquilo que o Senhor tem nos chamado para vivermos, essa vida plena, vida em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, e te agradecemos por cada vida aqui também que se dispôs dentro dos seus lares a estar ouvindo a Tua palavra e receber da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, e rogamos a Tua bênção sobre a vida de Jamê, sobre a sua casa, que o Senhor possa alcançar, Senhor, aquelas dificuldades onde eles têm estado, os problemas que estão se estabelecidos ali, e o Senhor possa, Senhor, trazer cura, libertação. Amém. O Senhor possa trazer paz, o Senhor possa trazer vitória sobre as causas que estão ali estabelecidas. No nome do Senhor Jesus nós rogamos, Pai. Amém. 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 Jamê, dá um abração na Irani, viu? Amém? Darei com todo prazer. Se todo mundo mandar um abraço para a Irani aí, eu vou dar bastante abraço. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Obrigado, Jamê. Pode abrir. Boa noite para todos. Muito bom ver vocês, viu? Amém. Muito bom ver vocês. Grato a Deus pela presença de cada um também. Muito bom. Tenha uma boa noite. Até domingo. Acho que agora apareceu. Amém. Tchau, Tetê. Tchau, Guilherme. Tchau, Vinícius. Deus abençoe vocês aí. Olha o Matsu aí. Amém. Um abraço pra Irani. Oi, Vandão. Por que o rosto aí, coração? A feira aí. A feira. Ah, ela tá ali escondida, hein? Beijo, Fernanda. Deus abençoe. Amém. Olha o Rui lá, cara. Beijo, Dica. Obrigado, pastor Jamê, irmão. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Bom sono para vocês. Todos nós. Aleluia. Tchau, gente. Falou, Elisete. De novo. Muito obrigado.
Tudo jóia. Até breve. O vídeo saiu. Ó, o Diegão já tá deitado, cara. Que cuzão. Adiantando o sono dele. E, ó, de 3 ou 4. É um pitão, é um pitão. Domingo, mesmo esquema. E quando aproxima o microfone da caixa ou está com o volume máximo, acontece isso. Na verdade, eu não aprendi a usar um microfone também. Não, só pegando ideias, né?